Pessoal, vamos começar a fazer a nossa correção. Eu já tinha iniciado aqui a correção da resolução da página 26, da atividade anterior, que eu passei para vocês sobre racionalização de denominadores. Tem o vídeo lá no grupo, eu coloquei para vocês assistirem dessa explicação do nosso conteúdo. E eu disse lá no vídeo o seguinte, pessoal, que a gente tem que eliminar a raiz quadrada de 5 do denominador das frações. Então, como é que a gente responde? Aqui na nossa primeira questão é o seguinte, que está dizendo que no caderno racionalize os denominadores de cada fração. O que nós vamos fazer? Nós vamos... Para retirar a raiz quadrada de 5 do denominador, você repete essa raiz quadrada de 5 na frente da fração 1 raiz quadrada de 5. Então, você repete 1 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5. Igual, uma vez a raiz quadrada de 5 da raiz quadrada de 5. Aqui, ó, você tem duas maneiras de resolver. Ou você multiplica 5 vezes 5, que dá 25, e você vai tirar a raiz quadrada de 25, vai ser 5, ou você faz dessa forma. Aqui, ó, são duas raízes que você vai transformar em uma. 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. Aqui você pode eliminar o expoente da potência com o índice do radical, só sobra o 5. Então, a resposta vai ser raiz quadrada de 5 sobre 5. Aqui não tem raiz no denominador da questão. Na letra B, nós temos... deixa eu ver se eu melhorar aqui a qualidade da luz. Na letra B, nós temos que 7 raiz quadrada de 7. Eu já tinha iniciado aqui, ó. Você vai fazer o quê? Vai pegar a raiz... está no denominador e vai multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz, né? 7 raiz quadrada de 7 vezes 7 vezes a raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7. Vamos responder. 7 vezes a raiz quadrada de 7 é 7 raiz quadrada de 7 sobre... Nós vamos fazer a mesma forma aqui, ó. Aqui nós vamos transformar em uma única raiz. 7 vezes 7 é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Aqui tem um quadrado, raiz quadrada. Tem um 2, que ele está aqui subentendido e você já sabe que ele está aí. Você vai eliminar esse expoente com esse e vai fazer 7... Repete aqui, ó, 7 raiz quadrada de 7 sobre... Como você eliminou a raiz, só sobrou o 7. Aqui você pode dividir 7 por 7 dá 1. Você não vai colocar uma raiz de 7. Então, 7 dividido por 7 vai sobrar só a raiz quadrada de 7. 7 dividido por 7 deu 1. Não precisa você colocar 1 aqui na frente. Vamos para a questão na letra C. Na letra C, nós temos 3 raiz quadrada de 11. A mesma forma. Você não pode deixar raiz no denominador. O que você vai fazer? 3 raiz quadrada de 11 sobre raiz quadrada de 11 vezes a raiz quadrada de 11. Essa aqui eu vou resolver de outra forma para você ver como dá o mesmo resultado. 3 vezes a raiz quadrada de 11. 3 raiz quadrada de 11. Sobre. Aqui você pode fazer assim, ó. 11 vezes 11 dá raiz quadrada de 121. 3 vezes a raiz quadrada de 11, você repete. Qual é a raiz quadrada de 121? É 11. Dá o mesmo resultado aqui, como se você elimina
quando você elimina os expoentes. Ó, elimina o expoente com o índice, só sobra 7. Aqui, se você tirar a raiz quadrada, 11. Então, a resposta é 3 raiz quadrada de 11 sobre 11. Letra D, 1 raiz quadrada de A. 1 sobre raiz quadrada de A. 1 vez a raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A. Vamos resolver aqui o cálculo. 1 vez a raiz quadrada de A, raiz quadrada de A. Repete a raiz, A vezes A é A elevado ao quadrado. Raiz quadrada de A, repete. Aqui você vai eliminar o índice com o expoente. Isso sobra o A. Então, a resposta é raiz quadrada de A sobre A. Letra E, eu troquei aqui, inverti a letra E e a letra F, mas não tem problema nenhum. Vamos continuar a nossa correção. Aqui, o denominador é 3 raiz de 5. Então, vamos lá. 10 vezes 3 raiz de 5 sobre 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5. Pronto, aqui é só a gente resolver a operação que apareceu. Aqui apareceu uma multiplicação, 10 vezes 3 dá 30, raiz de 5, sobre... E aqui também apareceu multiplicação de números inteiros, ó. 3 vezes 3, 9. Então, você vai repetir a raiz, 5 vezes 5 dá 25, mas você faz assim, ó. 5 ao quadrado para ficar mais simples de resolver. 30 raiz de 5, você repete aqui na frente. Então, sobre, vamos lá, 9. Como agora eu vou eliminar, ó. Eliminar o radical, vai sobrar só o 5. Vamos, ainda tem uma multiplicaçãozinha aqui para resolver, né, pessoal? Ou dá pra gente simplificar antes de fazer a nossa multiplicação. Dá para simplificar aqui, ó. 39. 30 dá para simplificar por 3. E 9 também dá para simplificar por 3. 30 dividido por 3, 10. 9 dividido por 3, 3. Raiz de 5 vezes 5. Vamos lá. Aqui dá para simplificar 10 por 3? Não, não dá para simplificar, né? Então, vamos repetir 10 raiz de 5. E vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Já finalizou? Não. Por que que não finalizou? Porque ainda dá para simplificar 10 e 15. Toda vez que ainda der para fazer a simplificação, você vai continuar na mesma questão, até chegar ao resultado final. 10 e 15 dá para simplificar por 5. Vamos lá. 10 por 5 e 15 por 5. Vou colocar o resultado aqui, tá bom? 10 dividido por 5 dá 2, raiz de 5, sobre 15 dividido por 5, 3. Então, a nossa resposta é 2 raiz de 5 sobre 3. E o cálculo é todo esse aqui, ó. E eu quero ver ele todinho no caderno na hora de enviar a resposta para mim no privado. Eu não quero nenhuma resposta incompleta, porque eu tenho o maior trabalho de gravar isso aqui, gravar as aulas e eu quero receber de vocês, viu? Agora, vamos fazer aqui a letra F. P, raiz de P, sobre raiz de P vezes a raiz de P. Vamos lá. P, raiz de P, vai ser
raiz de P elevado ao quadrado. P vezes P, P ao quadrado. Então, vamos lá. Repete aqui, ó. P raiz de P. E elimina o expoente com o índice. Só sobra P. Aqui, quando você... Dá para simplificar, dá para dividir P por P? Dá. Dá para... Se eles são iguais, né? Só sobra a raiz quadrada de P. Então, vamos agora... Nós terminamos a questão 42. Agora, vamos para a questão 43. Na questão 43, nós temos... Vou fazer aqui de preto, né? A perguntinha é assim, ó. Qual das frações tem o maior valor? Para você saber qual é a que tem o maior valor, você vai ter que resolver todas duas. A primeira questão é... A primeira fração é 3 raiz de 5. E a segunda é 4 raiz de 6. Aí você diz assim, professora, não pode deixar raiz no denominador. Então, como é que a gente vai fazer? Resolver, né? Você pega a raiz de 5, 3 raiz de 5, multiplica por o numerador e o denominador. Raiz de 5 vezes raiz de 5. 3 raiz de 5 sobre, repete a raiz. Você pode multiplicar 5 vezes 5, que dá 25, ou você pode fazer 5 elevado ao quadrado. 3 raiz de 5 vai ficar sobre, elimina, só sobra 5. Aí é a primeira resposta, né? A primeira fração. Vamos para a segunda. 4 vezes raiz de 6 sobre raiz de 6 vezes a raiz de 6. Tudo isso vai ser igual a 4 raiz de 6 vezes a raiz de 6 ao quadrado. Aqui, ó, primeiro nós vamos repetir aqui o numerador e eliminar o expoente do índice, só sobra 6, né? Aqui dá para simplificar, pessoal, ó. 4 e 6 dá para simplificar por 2. Não dá? 4 dividido por 2, 2. Raiz de 6. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. 2 raiz de 6 sobre 3. Então, aqui da pergunta é o seguinte. Sobre 3 vai ser maior que 3 raiz de 5 sobre 5. Qual é o número maior? 4 raiz de 16. Finalizamos assim a nossa correção das nossas duas questões do 9º ano da atividade que eu passei para casa. Tchau e até a próxima aula.